O país está de novo em processo eleitoral e todos sabemos que nem sempre as promessas se concretizam. Mas há aspectos da nossa vida que seriam mais caóticos se não tivéssemos a certeza do que nos dizem. 1 quilo de fruta é 1 quilo de fruta, 1 litro de gasolina é 1 litro de gasolina. O repórter Joaquim Franco explica-nos quem é que, de forma invisível, garante que os pesos e as medidas são o que devem ser. Este é um momento raro, quase solene. João, engenheiro físico formado em Coimbra, mostra-nos um dos mais preciosos objetos da nossa vida organizada. É o quilograma em Portugal, ou, dizendo melhor, o padrão nacional do quilograma. Um objeto em platina, calibrado e certificado internacionalmente, a partir do qual se faz um percurso de verificações para assegurar aos consumidores portugueses que um quilograma é mesmo um quilograma. Tem nas mãos uma questão de soberania. Correto. Trata-se do padrão do quilograma ao qual todos os padrões de massa que estão, padrões de massa vulgarmente designados ou conhecidos como pesos, estão de alguma forma ligados. Daí ser guardado num cofre. Sim, é um objeto valioso só por si e depois temos de facto duas campanas que no fundo com isso pretende-se preservar uma atmosfera estável no seu interior. Ao abrigo de poeiras, grandes alterações de temperatura, umidade, etc. Este objeto é tão sensível que raramente é manuseado. Só para calibrar outros padrões, digamos secundários, na longa cadeia de comparações, a chamada rastreabilidade, que vai das massas e das balanças do laboratório às massas usadas para verificar as balanças do dia-a-dia. Neste caso, estamos a falar de padrões muito. Portanto, ele é manipulado para calibrar os nossos padrões de referência e para outros que ainda são um pouquinho mais manipulados. Padrões que nós calibramos para o exterior são utilizados para calibrar outros padrões e, em última análise, depois para calibrar balanças. Portanto, a balança que nós usamos na esquina, no nosso supermercado, ao lado de casa ou na mercearia, de alguma forma está ligada a este padrão nacional através dessa cadeia de rastreabilidade. Assim, à primeira vista, é a bitola do preço que conta quando vamos ao supermercado. Mas, além do preço, há também um outro valor a ter em conta. É que o preço equivale a uma determinada medida do produto. E quando falamos de medidas, abre-se todo o mundo de precisão quase invisível. Afinal, todos queremos que 1 litro seja mesmo 1 litro, que 1 quilo seja mesmo 1 quilo. E o rastreio que garante, por exemplo, a qualidade de uma balança começa num laboratório altamente sofisticado e discreto. Massa. O quilograma é a unidade da grandeza massa e é neste laboratório que a tecnologia permite ir aos mais pequenos padrões de trabalho da massa. Todos eles ligados, como já vimos, ao topo da pirâmide, o padrão do quilograma. Nós medimos diferenças entre pesos. Portanto, neste caso, nós estamos a medir uma décima de miligrama. Portanto, estamos a medir 100 microgramas. Qual é depois a utilidade deste trabalho que faz aqui, desta comparação de medidas tão pequenas? Estamos a falar de territórios de atividade, que orivesarias, Sim, laboratórios... laboratórios, indústria farmacêutica. João recorre a um pincel, ali à mão, para exemplificar a precisão das balanças do laboratório. Vamos determinar a massa de um pelo de uma escova. Aproximadamente 46 micrograma. O pelo de um pincel. Exatamente. E assim voltamos à mercearia, onde técnicos da Câmara de Lisboa verificam uma balança com massas calibradas a partir dos padrões garantidos em laboratório. Pesos, para melhor nos entendermos. Até às vezes as próprias pessoas têm o equipamento desequilibrado e não dão conta que o equipamento está desequilibrado. Portanto, às vezes é mesmo só através desta verificação que se consegue verificar se realmente a balança está dentro ou fora dos erros máximos admissíveis. E é através deste vosso trabalho que garantimos que as pessoas não são enganadas. São os homens das balanças. Geralmente é o que nos chamam quando nós entramos. Os homens das balanças. Vem o homem das balanças, o pessoal dos pesos.
há as ínfimas partes do quilograma e as grandes massas. Vamos para aqui. Para grandes massas, grandes medidas. Este é o padrão da tonelada em Portugal. Ou seja, o que garante que, em Portugal, uma tonelada é mesmo uma tonelada. Carros de grande dimensão têm que ser pesados. As cargas, o material que eles transportam têm que ser pesados. Para isso são utilizadas as básculas, balanças de grande dimensão. Esta massa é usada para verificar grandes balanças no mercado, as básculas, e tem de passar de vez em quando pelas balanças certificadas do IPQ a partir do padrão de referência da tonelada. Na comparação, admite-se uma margem de erro de meio grama. Para uma tonelada é quase insignificante. Qualquer civilização está assente nos pesos e das medidas que utiliza. No Museu de Meteorologia, a poucos metros dos laboratórios de topo, é possível percorrer os padrões de pesos e medidas ao longo da história e os instrumentos de medição, alguns com estranhas utilizações. Que balança é esta? Era uma balança para pesar pessoas. Mas qual o objetivo? Para pesar pessoas para cumprimento de promessas. As pessoas, quando tinham uma aflição, rezavam, pediam auxílio divino e tinham que pagar, entregar um produto à igreja, o equivalente ao seu delas. peso. Exatamente, o seu peso. A balança das promessas abre o circuito. O museu é isto mesmo, um repositório de memórias. Tem cerca de 3.000 peças, entre as que podem ser vistas e as que estão ainda a ser catalogadas. O entusiasmo do responsável garante já meia visita. Formado em História, António navega pelo tempo entre os antigos padrões salvaguardados pelo Reino. O almude, o alqueire, o arrátel. Temos aqui padrões manuelinos, 15 peças, cada uma correspondente a um peso. Encaixavam umas nas outras. Todas encaixavam umas nas outras. E temos aqui também mais exemplares de padrões manuelinos de diversos tamanhos, semelhantes até àquilo que eu tenho aqui. Este, por acaso, é mais pequenino, é um padrão de um arrátel. Temos aqui o mesmo tipo de peças, só que mais pequeno. Uma pilha de pesos, em que cada peso corresponde a uma unidade de medida. Isso era para medidas pequenas, era para as especiarias, não? Este era muito semelhante àqueles que se usavam nos navios dos descobrimentos e que foram descobertos em vários naufrágios, usados para o tráfico das especiarias. Só em 1852, Portugal aderiu ao sistema francês e adotou as unidades hoje mais utilizadas no mundo: o quilograma, o litro, o metro. Embora, na verdade, o metro já tivesse sido adotado antes em Portugal, mas com outro nome. Aqui temos um metro, mas chamava-se vara. Vara. Um décimo do metro, um decímetro, chamava-se mão travessa. Vemos aqui também um exemplar Mão da travessa, que era mão esta atravessada. Exatamente. Se julga que é preciso ter o metro na mão para acreditar na medida, vai espalhar-se ao comprido no laboratório do comprimento. Aqui encontramos a engenheira Fernanda a cuidar do complexo sintetizador de frequências ópticas. Um investimento de quase 300 mil euros que pôs Portugal na linha da frente do metro. Oh, Fernando, eu não vejo aqui metro nenhum. Tem toda a razão. Foi possível que se desenvolvesse tecnologia que nos permitiu fazer a realização da definição do metro a partir de uma frequência ou de um comprimento de onda. Neste caso, o que nós usamos para a realização prática do metro é uma onda eletromagnética na região do visível, daí ser da luz. Do laser à fita métrica. Assim se garante o metro, com a exatidão de 1000 partes do milímetro. Para termos uma fita métrica certificada, que não engana, percorremos o longo corredor que converte o laser na escala que todos conhecemos. Fernanda, aqui é que se vê já o laser transformado em distância. Praticamente isso. Portanto, o que nós temos agora aqui é o nosso laser, que conhecemos o comprimento de onda. Portanto, agora, sempre que nós deslocarmos um desses braços ou desses cubos retrorefletores, vamos fazer variar o comprimento. Pois, está a aumentar a distância. É isso mesmo. Tem uma resolução da ordem da dezena do nanômetro. O metro exato? Exato. Estamos lá quase, não é? Praticamente acabo de percorrer a distância de aproximadamente 1 metro. 1 metro e... 1,10 m, sim. Ali somos capazes de medir até à ordem do... Isto até com não é difícil acertar. O laser é padrão para a escala. Certo. A escala é padrão para as fitas Para as fitas métricas. métricas.
Estes laboratórios fazem parte de uma espécie de rede mundial da medição. São frequentemente comparados com outros laboratórios de topo que, noutros países, garantem também os respectivos padrões. Em casa, no trabalho, onde quer que esteja, a vida organizada depende do estudo e aplicação desta tecnologia de medições, de uma ciência, a metrologia. Estando tão presente no dia-a-dia, quase nem nos apercebemos dela. Bom, a metrologia é a ciência da medição e das suas aplicações. Efetivamente é algo que é extremamente importante no nosso dia-a-dia e extremamente utilizado por todos nós, assim que nos levantamos. Não podemos viver sem esta ciência. Não podemos viver sem a ciência e sem os instrumentos perfeitamente controlados, calibrados e verificados. Por exemplo, as balanças, os postos de abastecimento, no âmbito da segurança também, em particular os radares e os oxímetros. As empresas que fazem a verificação metrológica nas mais variadas atividades têm de certificar também os seus instrumentos de medição e têm de recorrer, em última instância, a estes laboratórios. Mas, por razões legais, há verificações que só são feitas no IPQ. É o caso dos alcoolímetros, cerca de 900 por ano. Carlos, estamos aqui 5 sujeitos alcoolizados. É mais ou menos. Mais ou menos. Exatamente. Pois. Na realidade, temos 5 cilindros que têm misturas de etanol em azoto que vão simular, com concentrações diferentes, que vão simular taxas de álcool no sangue diferentes. Não é? Desde o 0,2, que corresponde ao mínimo admissível, exatamente, até às 2 gramas por litro, que já é... já é coma. É quase coma. É quase coma. É quase coma. São as nossas misturas de referência, que vamos comparar com as leituras que são dadas pelos equipamentos e verificar se ele está a ler dentro dos erros que estão definidos por lei. Isto é um equipamento em uso. Em uso, exatamente. E agora é soprar. Portanto, isto é como se fosse o sopro de alguém. Bem? Para todos os efeitos, alguém soprou para o bocal. Exatamente. E agora vai emitir um talão com o resultado do teste que... neste tipo de alcoolímetros serve de prova em tribunal do teor de álcool do sangue. Portanto, a informação que sair aqui tem de ser igual à informação que vocês têm dentro dos erros máximos que estão estabelecidos na lei. 0,17. 0,17. Está dentro da margem de erro admissível? Está dentro. Pois há os outros. Estes são os chamados alcoolímetros de despiste, são usados unicamente para fazer o despiste, para identificar se há ou não alguma presença de álcool no sangue. Sim. Se há um padrão para controlar o álcool consumido, também há um padrão para verificar o álcool no vinho através deste instrumento, um hidrómetro, imprescindível numa adega. É simples de utilizar, mas para chegar aqui temos de decifrar com a engenheira Andreia uma fórmula no laboratório de propriedades de líquidos. Fórmula é esta? Portanto, esta é a fórmula da massa volúmica, ou mais conhecida, vulgarmente denominada como densidade, que diz que um corpo que seja mais denso tem mais massa no mesmo volume. Podemos pensar nisto no dia-a-dia, se calhar quando vamos à praia conseguimos flutuar na água, quanto mais salgada, portanto mais densa, mais a nossa flutuação devido às forças de impulsão. Portanto, e é isto que acontece com esta esfera? Exatamente. Já está na suspensão, que está ligada à balança, e aqui vai ser a pesagem. Isso é que é a pesagem hidrostática. Pois. Sim, dentro do líquido. Nós o que fazemos aqui é determinar a densidade, mas ao nível de topo, para depois calibrarmos os instrumentos que são utilizados pelos produtores, por exemplo, de vinho, para calibrarem os seus instrumentos. Até pode perguntar, e é legítimo, o que é que uma coisa tem a ver com a outra? Bom, o que é que tem? É que 1 litro de água é diferente de 1 litro de azeite, como é diferente de 1 litro de leite ou de 1 litro de vinho. E não é só pelo paladar. Nos vinhos, que é um produto português por excelência, que é vendido consoante o título alcoométrico ou teor de álcool, é determinado pela densidade, com a utilização de hidrómetro. O álcool determina a densidade? Exatamente. E utilizamos um hidrómetro, conseguimos saber qual é que é o teor de álcool nesse vinho, e esse vinho vale mais ou menos conforme o teor de álcool que terá. E aqui está o hidrómetro calibrado a partir dos padrões de laboratório. E assim, pela medida da densidade, chegamos ao teor alcoólico. Este está com sensivelmente 13.
Mais depressa se vê a velocidade do que se bebe um copo. E são também os laboratórios do IPQ que, por razões legais, certificam os radares de velocidade, com ensaios reais na estrada. É na pista da base aérea da OTA que se esticam os motores para comparar a velocidade de referência, captada através de GPS certificado, com a velocidade registada à passagem pelo radar, tecnicamente chamado cinemómetro. A grandeza que pretendemos medir é a velocidade rodoviária. Portanto, temos desse lado aqui uma série de cinemómetros que estão a ser verificados, como vocês veem ali instalados. Os radares, portanto. Os famosos radares. Portanto, o GPS indica os valores da velocidade. Esses valores de velocidade a seguir são comparados com os valores apresentados, indicados pelos cinemómetros, os radares, em verificação. Há também margens de erro máximo admissíveis para os radares, mas são raros os que chumbam na verificação obrigatória anual. A minha experiência de alguns anos mostra que raramente ultrapassa 1 km por hora ou 1% ou 2% acima de 100 km por hora. Portanto, muitas vezes, a maioria das vezes, são aprovados. Para outras velocidades, numa prova desportiva, por exemplo, o padrão é assegurado nesta sala em condições de cuidado da estabilidade, com recurso a um elemento químico que emite ondas ao segundo e com alta precisão. Ora bem, nestes contadores é ao segundo. Não, é ao nanosegundo. É ao nanosegundo. Esse segundo nós utilizamos para realizar uma escala que é a referência do tempo em Portugal. Isto atrasa-se a cada 7, 8 mil anos. Portanto, de vez em quando tem de haver correções. Em cada 7 mil anos. Aqui estamos a ouvir o tic-tac de um relógio. Podemos ouvir o segundo dos relógios que acabamos de ver. Também fazemos a calibração de calibradores de cronómetros. Temos aqui um cronómetro e podemos ver o erro dele. Está ali. A 1/4 de segundo. Cerca de 1/4 de segundo de erro. Por dia. Por dia. Por dia. Apesar de tudo, não é de todo... Não, serve perfeitamente para medir os 100 metros do Usain Bolt. Quase à velocidade da luz, chegamos a um laboratório onde se faz luz para medir a iluminância, ou seja, a luz que incide numa determinada área. Em muitas atividades, a iluminância tem exigências técnicas e legais, como uma sala de cirurgia ou um estúdio de televisão, onde a iluminação tem de ser uniforme à esquerda e à direita, para não haver sombras ou baralhar as câmaras. Tu aqui tens de ter a mesma intensidade de luz do que aqui. Pois. Okay? O processo de calibração do instrumento que mede a iluminância começa neste laboratório. Andar por estes corredores é um pouco como fazer a dança dos elementos. E há que dar o litro nos volumes de caudal para certificar, por exemplo, os recipientes que, por sua vez, vão verificar e certificar os postos de abastecimento de combustível. Já está bom bem testes. E vamos tirar uma medida de 5 litros e uma medida de 20 litros. É o que estão a fazer estes técnicos de uma empresa especializada na verificação de bombas de combustível. Os instrumentos que usam foram devidamente verificados e certificados no IPQ. No caso está ali no zero certinho. Não? Exatamente. Está mesmo no zero. Isto não falha? Não. Daqui se garante que o recipiente que sai aqui do laboratório de volume e caudal do está exatamente certo, sem erro nenhum associado ao seu equipamento. Mas há uma margem de erro admissível, apesar de tudo. Na bomba de gasolina, com uma margem de 0,5%. Se, ao debitar os 5 litros para dentro do recipiente, estiver dentro da margem dos 0,5%, a bomba é aceite, é selada e é colocada a etiqueta de verificação. Entre os padrões aqui garantidos a nível nacional, há ainda a intensidade elétrica, a força ou a temperatura. Nesta bancada é criado, numa célula de vidro, o chamado ponto triplo, a água em estado simultaneamente sólido, líquido e gasoso. O ponto de partida para assegurar a escala de temperatura e, assim, permitir calibrar termómetros que servem de padrão para calibrar outros termómetros, seja para verificar frigoríficos comerciais ou para medir a temperatura do corpo.
Afinal, o que têm em comum um termómetro, uma bomba de combustível, um estúdio de televisão, um cronómetro, um radar de velocidade, uma garrafa de vinho, um teste de álcool no sangue, uma fita métrica ou uma balança do supermercado? Há um padrão para entender a resposta e o laboratório para o garantir. Uma questão de soberania nacional.